Olá, amigos da Encontro. No dia 27 de março, a Encontro Kids realizou um drive-thru para dar um presente bem especial de Páscoa para as crianças. Com os devidos cuidados, 50 crianças foram alcançadas. Elas receberam um kit contendo um material para ser levado nos encontros presenciais e também uma Bíblia infantil, que já está sendo lida pelas crianças. Acompanhe alguns cliques. No encontro de hoje, nós vamos conversar sobre o quanto os seres humanos não foram pensados para viver isoladamente. Existe uma palavra bíblica que diz que não é bom viver sozinho. Mas concorda comigo que viver em família e em sociedade nem sempre é tão simples? É sobre isso que nós vamos refletir na mensagem de hoje. E agora mais um recado da Flávia para vocês. Mais e mais pessoas têm sido alcançadas pela crise da Covid. Amigos e conhecidos têm perdido suas vidas, saúde, outros perdido seus negócios, empregos. Pessoas da nossa comunidade estão sofrendo neste momento. Na próxima semana nós queremos nos abraçar, orando. Uma semana de oração. Ore com a gente! A cada dia nós iremos compartilhar um motivo diferente com você através das nossas redes sociais. Como uma comunidade de Jesus, nós temos testemunhado o amor de Deus e cuidado em favor da vida, não nos encontrando presencialmente devido ao atual estado da pandemia. Um estado que ainda inspira muito cuidado por parte de cada um de nós. Em nome do nosso compromisso e cuidado, nossos encontros acontecem online, assim como a maioria dos nossos pequenos grupos. Ore com a gente nessa semana, onde você estiver, no horário que puder. Amigos da Encontro, calma, fiquem bem tranquilos. O pastor Zigoff não se aposentou, ele só recebeu reforço e eu estou muito feliz em integrar a família chamada Encontro. Tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de caminhar e crescermos juntos com Jesus nos próximos anos. Eu quero iniciar a mensagem de hoje com uma afirmação. Gente precisa ser tratada como gente, porque Deus nos trata como gente. Você concorda com isso? No dia 28 de agosto de 1963, o pastor batista norte-americano Martin Luther King discursou para cerca de 250 mil pessoas sobre seu sonho de ver uma sociedade em que todos fossem tratados com os mesmos direitos. Seu discurso não denunciava apenas o racismo, mas apontava para um sonho de dignidade, de misericórdia, de amor entre os seres humanos. I have a dream. Cito 2 recortes da tradução desse discurso. Eu tenho um sonho de que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Com essa fé, nós poderemos esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé, poderemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. King foi assassinado em 1968. Seu sonho era de que pessoas fossem tratadas e se tratassem como gente. E não somente porque ele era um pastor, mas porque era cristão e acreditava que em todo lugar do mundo gente deveria ser tratada como gente. De tempos em tempos parece que nós nos esquecemos disso. Eventos do passado, como a Segunda Guerra Mundial, o Apartheid na África do Sul, relembram a gente como podem ser dolorosos os efeitos quando um grupo, uma ideia, um movimento desejam predominar sobre um povo, sobre uma nação. Eu acredito que não somente eu,
mas você também esteja percebendo e fique angustiado com os tempos de profundo radicalismo e cancelamento de pessoas que estamos vivendo. Parece que há prazer em difamar, manchar a reputação e tratar com ironia as opiniões divergentes. São tempos de polarização de pensamentos, agressividade nos argumentos, ou muitas vezes uma indiferença silenciosa. Vacina ou não vacina? Fica em casa ou vai trabalhar? Manda o filho para a escola ou não manda? Aglomera ou não aglomera? Verdades muitas vezes desejam ser impostas à força, e inimizades podem brotar dentro de uma mesma família, inclusive. Como resultado disso, temos uma sociedade do medo, calada, e de outro lado, quem pensa e fala poderá ver seus amigos ignorando no próprio trabalho, na escola, ou indo embora do Facebook, do Instagram, das redes sociais. Parece que de uma hora para outra, o mundo se dividiu entre grupos, bons e maus, certos e errados, entre os de Deus e os do diabo, entre eles e nós. Aliás, a história bíblica revela pra gente que divisões e inimizades não são coisas incomuns na história humana. Na criação da humanidade, mesmo desfrutando de paz e harmonia, os seres humanos disseram não para Deus. Desde então, nós sofremos as consequências desse equívoco no nosso corpo, na nossa mente, nos relacionamentos e na sociedade. Como será que Jesus inspirava seus ouvintes a tratar a gente feito gente? Semana passada nós refletimos especialmente como isso acontece no aspecto pessoal, direto. Hoje, nós queremos olhar para o sentido da coletividade. Existe uma história bíblica que nós já ouvimos na semana passada, mas ela continua nos ajudando a entender e a compreender como podemos nos relacionar em sociedade. Diz a história bíblica: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus lhe contou uma história. Essa história está em Lucas capítulo 10, versículos 25 e seguintes. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E a história contada por Jesus continua dizendo que, após o sacerdote, também passou pelo mesmo caminho um levita, um homem responsável pela música durante o culto e adoração dos judeus, e imitou a postura do sacerdote. Não fez nada. Até que vem um terceiro personagem, um samaritano natural do povo de Samaria, que usa de misericórdia, se dirige àquele homem caído na beira da estrada, lhe trata as feridas e vai além disso. Ele o pega e o leva para uma hospedaria para ser alimentado, para ser cuidado. E além disso, ele se compromete que, se caso houver algum outro tipo de custo ou despesa, irá custear por tudo isto. No final do discurso, da história, Jesus pergunta àquele sacerdote qual destes três você acha que foi o próximo daquele homem caído à beira da estrada. Ele responde, obviamente, foi aquele que demonstrou cuidado, aquele que se importou. Jesus disse: faça você a mesma coisa. Os personagens das histórias de Jesus são fundamentais para compreendermos a mensagem que ele queria ensinar. Ele disse àquele homem que o caminho era simples: ame a Deus e ame as pessoas. Mas o homem queria uma resposta ainda mais direta, e por isso perguntou qual pessoa ou quais pessoas. No fundo, ele só queria uma medida exata, definida, para ter a certeza de não ficar devendo nada para a sua religião. Era mais uma pergunta da honra e para defender o seu próprio orgulho. A lei da religião não permitia que ele, na sua função, sujasse suas mãos e roupas com o sangue dos outros. Eu sim, ele não. A religião, mal interpretada,
afasta. O evangelho recebido liberta para amar verdadeiramente. Veja essa frase de C.S. Lewis, escritor do livro As Crônicas de Nárnia. De todos os homens maus e religiosos são os piores. Na história contada por Jesus, como nós já vimos, existe um personagem diferenciado, um samaritano, justo um samaritano. Jesus não perdeu tempo e deixou o mestre judeu em parafusos. O pessoal de Samaria era considerado um povo sem a fé certa. Na origem, esses dois povos tinham mais semelhanças do que diferenças, mas os judeus classificavam eles como mestiços, não puros. Não puros o suficiente, não havia política de boa vizinhança. Viviam em constante conflito religioso, cultural, inimizade, eles e nós. Para os judeus naturalmente superiores, os samaritanos era a turma que não refletia, que vivia alienada, ou que mudava de opinião a toda hora. Os samaritanos estavam nas manchetes dos jornais como um povo fácil de manobrar, que se deixava comprar por algumas migalhas, um povo impuro. Melhor ficar longe deles. Aliás, melhor mesmo seria se esse povo desaparecesse da face da terra. Daí, a vida ficaria, quem sabe, melhor. Isso mesmo. Jesus intencionalmente disse que um samaritano vindo daquele povo desprezado pelos judeus, com a fé errada, com o Deus errado, com uma vida moral duvidosa, foi a pessoa que teve coragem de ir além da lei e expressar misericórdia. Com qual dos personagens eu e você, com quem nós nos identificamos? A vida tem coisas surpreendentes, você não acha? A vida de fé também, e elas não são óbvias. Por isso não dá pra gente sair por aí rotulando pessoas. Pessoas de quem você às vezes esperaria tudo. Delas muitas vezes não vem nada. De quem a gente, segundo as nossas concepções, não daria nada. Deus age e nos mostra que a gente precisa muitas vezes repensar alguns dos nossos conceitos. Você não concorda? Existe uma palavra na Bíblia que nos ajuda a entender melhor o que o samaritano fez por aquele homem na beira da estrada. É a palavra graça. Segundo a Bíblia, graça significa um presente, um favor imerecido. É ver as pessoas sem se perguntar se elas são dignas ou não, se pensam como eu penso ou não, mas entrar na vida delas e demonstrar o amor que vive na gente. Agir com graça sobre a vida de alguém significa agir unicamente com o objetivo de que esta pessoa experimente algo bom, algo melhor. Foi isso que Jesus fez na cruz. Tratou nossa ferida chamada pecado e pagou a nossa estadia na família de Deus com a sua própria vida. Jesus nos inspira a pensarmos em um caminho coerente durante esses tempos delicados. Cito aqui alguns pontos que merecem atenção. Em primeiro lugar, eu creio que a comunidade de Jesus nesse mundo é formada por pessoas pacificadoras. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Isso não significa que nós não temos as nossas opiniões e as nossas opções, mas que não estimulamos, nem criamos tensões, aumentando assim o radicalismo. Somos pessoas que não rotulam, que não afastam, que não criam barreiras. Inclusive, a fé cristã nos ensina que quando existem diferenças entre nós, uma pessoa deveria procurar a outra para reconciliarem-se. Segundo lugar, separar não é a nossa. Em outro momento da Bíblia, Jesus explicou aos seus discípulos que no mundo existem pessoas que escolhem viver com Deus e pessoas que escolhem o contrário. Ambas vivem na mesma sociedade, dividem espaços, bairros, prédios, escolas. Os discípulos, de maneira muito prática e sumária, sugeriram a Jesus: o Senhor nos autoriza a eliminar aqueles que estão atrapalhando? Queriam depurar o mundo antecipadamente. Essa proposta não parece bem interessante e sedutora às vezes para a gente? Jesus respondeu com um sonoro não. Disse que nós não podemos e nem temos as condições de fazer tal seleção, mas isso é possível somente para Deus no final da história. Paulo, um dos autores bíblicos, disse o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Paulo nos faz claramente um convite a percebermos nossas próprias falhas e limitações. Um terceiro aspecto que eu quero chamar sua atenção é de que o nós da comunidade de Jesus significa que somos um grupo de pessoas que vive justamente em função dos outros. Existimos com o objetivo de espalhar essa graça contagiante, assim como na história do samaritano. Por mais desafiador que seja, amamos as pessoas de forma sincera e não oportunista. Em João 17:21, Jesus orou por seus discípulos para que não abandonassem a fé e nem vivessem isolados nesse mundo. Também orou pelas outras pessoas, as que viriam a crer através da mensagem da sua comunidade. Veja essa oração. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos comunidade de Jesus, e por meio de nós, eles podem se achegar a Deus. A maneira como eu trato as pessoas ou posto algo nas redes sociais deveria ser um reflexo do amor que tenho por Jesus e, consequentemente, pelas pessoas. Os outros não são meus inimigos, mas alvos do amor de Deus. Por causa de Jesus, é possível amar e nos tornarmos mais do que amigos, nos tornarmos irmãos. Isso não é fantástico? Um ícone dos direitos humanos, Nelson Mandela, disse certa vez: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Quero fazer 2 convites bem especiais para você. Olhe para as pessoas como alvos do amor de Deus. Escandalize ao usar de graça e misericórdia para com as pessoas. Vá além do protocolo. Não diferencie pessoas. Deixe-se surpreender. Apenas confie no poder do amor, pois no amor reside o próprio Deus. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê essa sensibilidade para ver as pessoas e tratá-las como gente. Que o teu amor em nós possa ser vivido no dia a dia e que possamos abençoar a vida das pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém. O Tobias preparou para a gente uma canção que vai nos ajudar a continuarmos refletindo sobre esse assunto. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem eu sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem eu sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito
dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Mas em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer, pra lhe oferecer, pra lhe oferecer, pra lhe oferecer. Então é isso. O desafio de Jesus para a gente hoje é ver todas as pessoas como Deus as vê. Exagere no amor. Cure ao invés de machucar. Dialogue mais ao invés de criticar. Abençoada semana.